Olá, senhores. Dia 18/4/2025. Bem-vindos todos aqueles que vão nos assistir ao programa Políticas Públicas em Foco. O tema de hoje será o maior estádio do mundo, padrão FIFA. Esse é o tema. O maior estádio do mundo, padrão FIFA. Ingressos caríssimos foi o que aconteceu no dia 16, quarta-feira, próxima passada, né? Quando o Flamengo goleou o Juventude, lá do Rio Grande do Sul, em 6-0. E aí apareceram vários cartazes na arquibancada criticando os ingressos caríssimos. E aí nós nos voltamos para aquilo que aconteceu com o chamado padrão FIFA, em que os ingressos encareceram de uma forma tamanha que hoje nós vemos estádios que foram maiores estádios, menores estádios, como o padrão FIFA eu disse, em que aonde outrora se tinha aí um público de 150, 170 mil pessoas dentro de um estádio de futebol, hoje nós colocamos aí pouco mais de 60 mil pessoas. E acabando com aquilo que era o glamour do Rio de Janeiro, no maior estádio do mundo, né, o estádio Mário Filho, que era a Geral. Senhores, estamos diante de um dilema e que vamos discutir isso, clamando às autoridades competentes para que se faça uma cópia de coisa que realmente seja salutar para a população e não que seja um câncer à população. Porque hoje o estádio de futebol virou um local só de pessoas intelectuais, entre aspas, né? Pessoas com poder aquisitivo, entre aspas. Mas outrora nós tínhamos um show de futebol, nós tínhamos um espetáculo em que raramente se encontrava, até tinha, mas com muita raridade, nós tínhamos aí torcidas organizadas, como se diz, organizadas, mas torcidas organizadas que marcavam entre elas, marcam hoje em dia, melhor dizendo, entre elas, brigas antes, durante e depois. E que a população de bem que assistia ao espetáculo, o futebol, né, não pode mais, foram tolhidos de levar os seus filhos, netos, para um estádio de futebol, torcer pelo seu time, né, aquele que a pessoa é simpática, por causa das violências. Hoje em dia nós temos não só estádios pequenos, estádios com ingressos caríssimos, como nós não podemos, cidadãos de bem, ocupar um espaço para assistir um show de futebol, um espetáculo, porque as brigas acontecem e nós, além de nós nos responsabilizarmos por nós mesmos, ainda somos tolhidos porque temos que responsabilizar aqueles nossos entes queridos que poderiam assistir um espetáculo por causa das brigas generalizadas, que eu digo o seguinte, não são torcidas, são bandidos. Gilvanei, com a palavra. Ok, Américo, Samuel e todos que vão nos assistir, estão nos assistindo. Bom, eu não gosto de futebol, nunca gostei, não gosto de esporte, para mim, eu acho isso ridículo, tá certo? Na verdade, o futebol eu detesto, os outros esportes eu não gosto, mas futebol eu detesto. O futebol, para mim, na verdade, é o circo da atualidade. Se nós pegarmos o Coliseu de Roma, nós tínhamos os gladiadores. Só que hoje os gladiadores, que são jogadores, estão andando de carrão. Tinha que fazer igual em Roma, né? Pegar os jogadores tudinho, prender, igual eram presos, né? Os gladiadores, como escravo, meter o chicote no lombo e botar eles para se matar e botar a galera lá para assistir, né? Aí seria bacana, porque o que a gente vê é o seguinte, jogadores tudo podre de rico, com avião de luxo. Tem um tal de Ronaldinho, o camarada aí de fora, que ele comprou um avião recentemente que, cara, vou te falar um negócio. É propriedade aqui, propriedade acolá, e o povo miserável pagando o ingresso para ser agredido, porque a porrada come dentro dos estádios. Recentemente aqui no Rio de Janeiro, uma menina morreu por conta de uma garrafa que foi justamente no pescoço dela e matou ela. Rio Grande do Sul, jogou um vaso, matou o camarada que estava passando lá embaixo. Então assim, e aí fica todo mundo gastando um dinheiro para ir lá se matar ou assistir. Assistir o quê?
um monte de marmanjo correndo atrás de uma bola, isso não alimenta ninguém, alimenta eles, como eu estou dizendo. Estão todos eles bem de vida pra caramba, e o povo ganhando uma miséria, tendo que andar num transporte precário, viver numa precariedade desgraçada, e fica se abestalhando com o esporte. Como eu disse, eu não gosto de esporte nenhum, mas futebol eu detesto. Por mim, derrubava o Maracanã e fazia uma horta comunitária ali para dar alimento para muita gente. Câmbio. Ok. Sem contar, senhores, com o deslocamento, o destacamento, né, de várias unidades de segurança pública, como aqui no Maracanã, por exemplo, onde nós estamos no Rio de Janeiro, mas que isso sirva de exemplo para outros estados também, né? O Maracanã, que nós destacamos aí a segurança pública do Batalhão da Tijuca, do Batalhão de São Cristóvão, do Batalhão do Meier, né? Inclusive quando são confronto de times da elite, né, do futebol carioca, por exemplo, eu estou falando do Rio de Janeiro, mas isso se estende por outros estados da federação também, Internacional e Grêmio, Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Fluminense, enfim, por aí. E há esse destaque, esse deslocamento também da Guarda Municipal, da Ordem Pública. Temos aí equipes também da Polícia Civil que tem que ficar de prontidão para poder atender às demandas, né, daqueles que cometeram um crime, né, e que vão ser deslocados para as delegacias, para as averiguações. Quer dizer, isso é um custo muito grande para a sociedade num todo. Um custo muito grande. E aí, o entorno de um estádio de futebol, aqueles bairros, o entorno do estádio, ficam vulneráveis, porque se não fosse só, né, os bandidos que estão lá dentro brigando num estádio de futebol ou no entorno do estádio, aqueles mais afastados estão fazendo arrastões, furtando, hostilizando o povo de bem e tirando o seu direito de ir e vir. Quer dizer, olha o custo de uma operação, de um espetáculo, o que custa para uma sociedade que não gosta, como o Giovanetti, de futebol. É um direito dele. Samuel Antunes com a palavra. E a nossa tão querida audiência, os webnautas, nossos ouvintes, propositalmente, eu me apresento hoje com a camisa do Fluminense, que, de forma contrária, com um pensamento contrário, oposto a do meu querido Gil, eu sou esportista. Mas tudo é válido. Dentro da seara da competição, dentro da seara dos esportes, tem toda uma visão excelente para o progresso, para a economia e por aí se vai, para a cultura e por aí, para a educação e por aí se vai. É fato. A maneira é como conduzir exatamente esses fatores em proveito da humanidade, do homem, do ser, da sociedade. É isso que nós vamos abordar. Se está ou não sendo bem conduzido em prol do elemento satisfatório. Bom, com relação ao tema, existe sim uma insatisfação, uma ponderação com manifestações isoladas por parte dos torcedores de futebol com relação ao efeito causa-consequência, primeiramente do padrão FIFA, né, que direcionou aos estádios, e principalmente aos preços dos ingressos nos estádios. E vamos tratar aqui mais especificamente o Maracanã, considerando que o Maracanã é o tema, faz parte do tema. Mas também o Maracanã é o senhor estádio do mundo. É referência para todo mundo com relação ao esporte, mas também principalmente com relação ao futebol. Mas também o Maracanã agrega valores com relação a grandes eventos ao longo da sua história,
muito embora em colocações isoladas, é fato. Primeiramente, o estádio do Maracanã, que leva o nome de um jornalista Mário Filho. Então, o estádio Mário Filho em homenagem ao jornalista. Esse estádio, senhores, historicamente, ele ajudou muito, não só o Rio de Janeiro, aquela região, o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo. Ajudou como? Contribuiu como? Alavancou como? A economia, emprego, e por aí se vai. Então, o estádio Maracanã em si, ele ou tem que ser um elemento de progresso, um elemento de prosperidade. E tem sido. Ele foi construído para a Copa do Mundo de futebol, Copa FIFA, de 1950. Logo, ele tem cerca de 75 anos. Né? O Maracanã já é o senhor Maracanã, que ao longo da sua trajetória passou por algumas modificações interna, externa, na sua administração, e por aí se vai. Entendemos que toda e qualquer modificação, transformação, e por aí se vai, tem que ser para o melhor. Mas o fato é que nem sempre isso tem ocorrido. Bom, o Maracanã, que já recebeu quase 200 mil pessoas. O Maracanã, que já recebeu... Aliás, em 1950, não vamos entrar nem no mérito do placar. Quando o Brasil perdeu para o Uruguai na disputa da Copa, ele foi vice-campeão por 2-1, né? Naquele momento, o Maracanã bateu o recorde. Ou seja, agregou cerca de 199.854. 199.854 participantes, pessoas gritando, extravasando, se alegrando, se jubilando, torcendo, sobretudo dando saúde à sua alma, parte da tricotomia humana, dando saúde ao seu sentimento. Pessoas indo ali gritando, um para o Uruguai, outro para o Brasil, a maioria para o Brasil. Então, estava ali trazendo, sustentando saúde para si próprio. Infelizmente, o Brasil perdeu de 2-1, mas não vamos entrar no mérito. O mais importante com relação a isso é que o Brasil é penta. Aliás, o único país do mundo que é pentacampeão. Mas também, senhores, o estádio do Maracanã, em 1963, bateu outro recorde. O Fluminense e o Flamengo, lá jogando um clássico do Campeonato Carioca, e agregou cerca de 195 mil pessoas, torcendo para o Flamengo, torcendo para o Fluminense, nesse momento não importa, todos torcendo para a sua satisfação, para o seu extravasamento, para a sua alegria, consequentemente para a sua agremiação. Foi um clássico que marcou época. E mais ainda, foi o maior público entre dois times do mundo. Nunca dois times se reuniram em que agregou maior número de torcedores. Isso é muito bom. Então, o Maracanã traz história para o Brasil. O Maracanã é história para o Brasil. O Maracanã, com a sua história, ele consegue converter em satisfatoriedade para a economia, para a hotelaria, em todos os sentidos. É o lado bom do esporte, é o lado bom da competição, no bom sentido. É o lado bom do nosso Maracanã, que é o Maracanã não só do Rio de Janeiro, não só do Brasil, mas do mundo. Pois bem, quando o Maracanã, na verdade, quando era ali uma praça de entretenimento, de alegria, quando era, foi proposital esse era, uma praça de satisfação para o povo, né? Onde naturalmente era natural a competição, onde o povo ia com a sua inocência, com a sua alma, gritar, dar um grito, um brado, né? E naquele momento o Maracanã pertencia, sim, ao povo, à torcida, à galera,
Que saudade daquele tempo, quando o Maracanã era exclusivamente do povo. Que saudade ainda do Maracanã, quando ele agregava os antigos conhecem, né? Quando o Maracanã agregava os geraldinos, os arquibaldos, né? E ali estavam, naturalmente, toda a energia, toda a alegria expressa, né? Diante de um espetáculo, para um ou para o outro ou para os dois. Na verdade, a ideia ali é manifestar sua alegria. O índice de criminalidade, o índice de violência naqueles tempos era mínimo, era insatisfatório, era coisa pouca, porque tinha lei, tinha um rigor, tinha um governo que trabalhava para isso, sem politizar a coisa. Que saudade, senhores, daquele Maracanã, onde naturalmente as respectivas torcidas eram o 12º jogador de cada agremiação. Que saudade! Quando a torcida bradava, empurrava o seu time, onde os jogadores naturalmente interagiam com as torcidas. Que saudade! Que saudade, senhores, daquele tempo. Que saudade do Maracanã de Mário Viana, aquele Maracanã de José Carlos Araújo, de Jorge Cury, do Alcir Bueno de Camargo, mas quem que eu vou lembrar? Luiz Penido, José Silvério, e tantos quantos, todos, que saudade! Quando, abrindo o microfone e a sua voz ecoando o ar, muitos que não podiam estar no Maracanã estavam assistindo, ouvindo o jogo, né? Por essas vozes marcantes do futebol, onde naturalmente agregava famílias, olha que lindo, agregava amigos com valores positivos da positividade. Que saudade daquele tempo, que saudade do Maracanã do povão, do Maracanã do Brasil, do Rio de Janeiro do Brasil, do mundo, que saudade, né? O jogo Fla-Flu, naturalmente, naquela época, era mais uma manifestação de alegria, de satisfação. Que saudade! O que está em tela e na mídia é que hoje o Maracanã não é o mesmo. As agremiações, os governos, as autoridades não pensam como outrora. Enquanto lá atrás as autoridades pensavam no povão, na alegria da sociedade brasileira, da sociedade fluminense carioca, enquanto naquele momento o foco principal era o entretenimento, a alegria e, consequentemente, os valores também essenciais, os valores da economia, que alavancava a economia, da prosperidade. Infelizmente, os governantes mudaram tudo. E, infelizmente ainda, a população ela não cresceu a ponto de manter aqueles conceitos. Hoje a população, os torcedores, valorizam mais um confronto, a briga, a porfia, como até com muita propriedade. Nosso companheiro debatedor Giovanni falou que eles vão para alguns, não é a maioria. Não reza a maioria, reza a minoria. Vão para o confronto, para uma violência, para o atingimento, para a briga. O que ele falou com propriedade ainda. São marginais, até mesmo endossado pelo Américo França. São marginais. Às vezes com uma camisa de um time, seja qual for. E, paralelo a isso, as autoridades do ramo também não olharam com bom tempo ao seu tempo. Infelizmente, isso tem acontecido. E agora, recentemente, aliás, está tendo ainda um grande clamor, né? Agora, no jogo em que o Flamengo conseguiu, senhores, conseguiu ganhar o Juventude de 6-0, brincadeira à parte, parabéns para a agremiação do Flamengo, parabéns para a torcida pela vitória, foi meritória. Mas ali os ingressos, senhores, variaram de R$100 a R$500. Em algumas situações, bem mais. Ora, essa não é a realidade do Brasil. Não é a realidade do povo brasileiro, do povo carioca fluminense. Essa não é a realidade da torcida, da grande torcida da nação flamenguista, lá do Ninho do Urubu. Essa não é a realidade. A torcida
das grandes agremiações, vou falar só do Rio de Janeiro, as 4 maiores, Fluminense, Flamengo, Botafogo e Vasco, ora, vive a realidade do Brasil. E a torcida quer ir lá, brigar, gritar, bradar, torcer, sorrir, levar a família. Cadê o Maracanã das famílias? Então, hoje, não se tem mais essa condição por causa das autoridades que tiraram o efeito da segurança pública, da sensação de segurança pública, sobretudo nos estádios. Não se deve se falar nos agentes de segurança pública, porque eles estão tolhidos, engessados a agir, em detrimento da segurança, é fato. Assim como as demais autoridades não estão olhando para o torcedor, estão exatamente cada vez mais aumentando o valor o valor dos ingressos. Então, a torcida começa a abrandar. É por isso que, a partir do Rio de Janeiro, também tem um grupo da torcida do Fluminense e até do Vasco, eu tomei conhecimento, com o mesmo escopo, dizendo, olha, nós queremos o nosso clube, nós queremos torcer, nós queremos o nosso Maracanã de volta, mas não temos condição. Então, fica aí, desde já, essa palavra, esse brado para as autoridades, revejam os seus conceitos e, sobretudo, as autoridades governamentais revejam o conceito das leis, dos princípios legais, da segurança pública. O Brasil, na verdade, está colapsado, está falido, consequentemente, o povo. Então, o povo colapsado financeiramente, economicamente falido, não tem como estar alegre, alimentar, sustentar o seu júbilo, a sua alegria. Tudo isso, senhores, naturalmente reflete, é fato, de maneira insatisfatória lá no bolso dos torcedores. É fato. Com a ação nociva, com a ação cruel, naturalmente, é o entendimento do povo, das torcidas, né? O governo, com relação à economia e à estabilidade, tem se colocado de forma contrária à manifestação das torcidas em todo o Brasil, em toda a unidade da federação. As autoridades futebolísticas, né, os clubes e por aí se vai, não têm olhado o lado dos torcedores, aumentando de uma maneira alarmante. Na verdade, deveria estar ali na casa de R$50, o mais caro, para que toda a torcida, para que tivesse uma superlotação no jogo do Flamengo, a maior torcida do Brasil e do mundo, é fato. Isso é científico. O estádio ficou vazio. Por quê? O povo quer, deseja, mas não consegue. Não vai demorar muito. Estaremos como a Cuba. Ou seja, sem futebol, sem alegria, sem satisfação, sem o grito da galera. É assim que o socialismo fez em Cuba. Não vai demorar muito se não tiver um freio, aí, sobretudo com o brado da sociedade brasileira. Nós vamos virar uma Venezuela, senhores, onde, quando se tem jogos sem torcidas, que lá não se tem campeonato pela manifestação do comunismo e daquele genocida. Se não demora muito, vai virar ainda a Venezuela, onde temos times desmotivados e o povo sofrendo. Queira Deus que essa situação não chegue no Brasil, considerando que já está a um passo. Aí, retornando ao tema para terminar com chave de ouro, com relação ao futebol, ele é promissor. O esporte é promissor, desde que conduzido por governantes, desde que conduzido por dirigentes que visem a economia, a satisfatoriedade, o retorno financeiro para o cofre público, o reforço satisfatório para a hotelaria, para a mão de obra e por aí se vai, ou seja, para a economia do Brasil. Quando a economia do país está bem, todos vão naturalmente bem. Não é o caso do povo brasileiro, do povo fluminense carioca, sobretudo da torcida dos nossos times, das nossas agremiações e mais ainda das grandes agremiações que agora está bradando e se colocando. Parabéns à torcida do Flamengo, que inteligentemente, uma questão de raciocínio lógico, mas também de justiça, bradou e se colocou como uma grande torcida. Parabéns, sou fluminense, mas temos que prestar nossa continência, nosso respeito a essa grande agremiação
agremiação, que é o Flamengo, né? E a torcida rubro-negra, que está começando a falar a que veio e quem é. A torcida do Flamengo é maior do que o Flamengo. A torcida do Fluminense e dos demais clubes pelo Brasil afora é bem maior, exatamente, do que as suas agremiações. Os meus iniciais, muito obrigado. Ok, Samuel. Bem, como o Samuel bem disse, né, nós temos times distintos, né, na sociedade, e o Samuel até parabeniza a torcida do Flamengo pela iniciativa. Independente de qual time eu torça, eu também parabenizo por essa iniciativa da torcida do Flamengo, que poderia ter sido da torcida do Vasco, poderia ter sido da torcida do Botafogo, do Fluminense, do Bangu, do São Cristóvão, de qualquer outra torcida. Mas parabéns pela iniciativa. Eu acho que o caminho é esse. O exemplo não interessa de quem veio, interessa é o conteúdo, é a finalidade desse exemplo. Gilvanei, com a palavra e suas considerações finais. Ok, Américo. Bom, vamos lá. Segurança pública. Essa semana tinha um pessoal batendo um papo, né, nas redes sociais sobre segurança pública e tinha lá um bando de bobão falando da modernização da segurança pública, melhoria de equipamentos, armamentos, o efetivo policial. E aí eu entrei no circuito. Depois disso ninguém falou mais nada. Porque simplesmente eu falei o seguinte: por que melhorar a segurança pública com armamento, contingente, se a polícia prende e o judiciário solta, a impunidade impera? Para quê? Países que levam a segurança a sério não tem a metade da metade do contingente ou de armamento que existe no Brasil. E tem menos violência, ou a violência é quase zero. Sabe por quê? Porque a lei lá é cumprida. Aqui não. Aqui bandido tem privilégio. Então não adianta aumentar o efetivo para ficar ali, né, tomando conta, que chega a ser, no meu entendimento, até ridículo, tomar conta de jogador de futebol e de torcedor, enquanto a periferia está sofrendo com a violência. Aí mesmo que prenda, para quê? O cara sai primeiro do que o policial que prendeu ele. E se nós compararmos na história dessa questão de Maracanã e futebol, quando foi o retorno para a sociedade? A sociedade carioca vive na miséria desde sempre. Desde sempre. Tinha algumas concessões lá atrás, década de 60, 70? Tinha. Mas eram concessões. Quem é que ganha com futebol? O dono do time, os jogadores, que estão todos eles podres de rico, comprando avião de luxo, né? Casas, mansões aqui e acolá, e o povo, miserável. Aqui do lado da minha casa tinha um sem vergonha, que cada jogo ele xingava tanto palavrão, botaram ele pra correr. O cara não tinha o que comer, o filho dele dormia no chão. Jogo do Flamengo, ele comprava caixa de fogos e ficava xingando palavrão aqui do lado da minha casa. Isso é brincadeira, bicho. Brincadeira. O cara não tem o que comer, nem o filho dorme no chão, parecia até um cachorro, um bicho. Flamengo! E aí? Então isso é uma lavagem cerebral que fazem na nossa sociedade, é pão e circo modernizado, tá certo? Só que com um diferencial. Na época de Roma tinha um coliseu e os gladiadores eram no chicote e não ganhava nada não. Agora tu vê um jogador de futebol podre de rico, e aí você para pensar, quem está sendo beneficiado com isso? O povo? Vou rir. Pelo contrário, o povo é prejudicado, porque um jogo desse, como o próprio Américo falou e o Samuel aqui, é um contingente de servidores públicos que custa para a sociedade, e muita dessa sociedade sequer gosta, como eu, de futebol, mas tem que bancar. A mesma coisa é o carnaval, que acontece todos os anos no Rio de Janeiro. Quem ganha com isso? Bicheiro, dono de escola de samba, vagabundo que vende droga, o pessoal que vende um negocinho ali na base, só. E a sociedade? A conta para bancar a segurança pública, a conta para bancar a saúde pública, que depois de um carnaval você tem um monte de gente no sufoco, eu ia até xingar um palavrão aqui, tem que me controlar, né? No sufoco, porque pegou uma doença venérea, tá no bagaço, entendeu? Então, isso traz de quê pro país? O que o esporte trouxe pro Brasil?
Até hoje. Os desportistas no Brasil comem pão com ovo. Ainda vai lá disputar e traz uma medalha e olhe lá. E o Brasil ganha o quê com isso? A população brasileira ganha o quê com o esporte? Nada. Analfabetismo. Estamos lá olha, estamos quase chegando no último, do INEP. No mundo, na educação. Estamos no ranking, no pior nível de educação. Não, mas somos desportistas. Tem meu time. Não sei falar, não sei me expressar, sou um porcaria. Mas vou pro estádio, compro o ingresso, deixo meu filho passando fome, compro caixa de fogos, né? Mas isso tá bacana pra caramba. Oh, que maravilha. Fala sério. Olha só, vou dizer de novo, eu não gosto de futebol, eu detesto. Eu não gosto de esporte nenhum, mas futebol é uma desgraça. Por mim, derruba os estádios, faz uma plantação ali de alface, hortaliça, para alimentar o povo. Vai ser muito melhor. Porque o que a gente vê disso tudo é um monte de gente ficando rica, é dono de time, é jogador, é isso, aquilo, outro, ficando podre de rico. E vive em uma sociedade de miserável, que alimenta um monte de bandido, né? Que já perderam a noção, a cabeça, de usar droga e de tudo, sem perspectiva. Pô, se eu não tenho perspectiva, não tenho grana, não tenho nada, vou lá mesmo sair na porrada, se eu morrer já tô morto mesmo. Na verdade, estão todos eles mortos. Essa galera que faz isso, em jogo de futebol, já estão mortos. Eles não têm mais, sabe, vou resguardar a minha vida. Esquece, eles já morreram. E eles já vão ali para sair na porrada mesmo, porque a vida para eles já não interessa mais. E a gente acaba alimentando isso. Vamos alimentar. A Europa, rapaz, a Europa passou por um sufoco desse. A cada jogo na Europa, a porrada estancava. Tiveram que ter medidas enérgicas para mudar a situação. E aqui no Brasil, vai ter? Não. Porque para fazer medida enérgica, tem que cortar na carne. Para cortar na carne, nós temos que começar a aprender, botar no cilindró. Prefeito, governador, senador, deputado. Você acha que esse pessoal que produz leis vai mexer nisso? Vai nada. No final das contas, a corda arrebenta aonde? No povo, que em vez de estar se preocupando com a política, com o Grêmio estudantil... Eu estava conversando com um camarada, e a gente chegou... Assim, todo mundo só reclama. Que a escola do meu filho é um lixo, que não presta, aquilo lá é uma porcaria. Tu pergunta, beleza, em quantas reuniões você foi na reuniões de pais de aluno? Quantas? O cara nem vai na escola, meu irmão. Chega, muito, se ele for, leva o filho na porta, só falta dar um chute, vai, depósito. Ele não quer saber se tem reunião de pais e aluno, não quer saber de nada. Aí depois reclama que a escola não presta. Não presta por quê? Porque ele não cobra. Ele não cobra, ele não quer nem saber, depois reclama. Aí você pergunta para um cara que reclama do político. Porque o político não presta, porque é tudo bandido. Beleza, tu votou em quem? Eu votei nesse vereador. Quantas vezes você foi lá na Câmara Legislativa, na Casa Legislativa, lá na casa do vereador, lá cobrar do vereador que você votou? O cara nunca foi. Mas pro time de futebol ele vai. Ele vai, leva a família, sai na porrada, compra fogos, compra isso, compra aquilo, ele vai. Mas para ir lá na Câmara cobrar mudança para ele e para a família dele, não, ele não quer saber disso. Então eu acho que esse negócio de esporte é uma desgraça. Isso é meu entendimento. É uma desgraça para a sociedade. Desvia a sociedade de objetivo de fato e bota essa sociedade num objetivo porcaria, que alimenta um sistema que vai botar dinheiro no bolso de um monte de gente, tá certo? Que não tá nem aí. Porque se der problema aqui, ele tem uma casa no país tal, tem uma casa no país tal, tem uma casa no país fulano de tal, anda com segurança, carro blindado. E o bobão que vai lá pro estádio não tem o que comer. Não tem o que comer dentro de casa. Mas vai pro estádio. Enquanto o camarada que tá ganhando dinheiro com isso é carro blindado e tem pra onde ir. Então, eu só vejo o esporte como uma desgraça dentro da sociedade. É o pão e circo modernizado com a campanha, um lobby muito pesado, onde gente bota muito dinheiro no bolso, e quando nós vamos ver o retorno para a sociedade, é nada. É nada. É nada. Todos os anos é carnaval e futebol a semana, o mês, o ano inteiro no Rio de Janeiro, no Brasil. E nós olhamos para o cenário brasileiro, que desgraça, rapaz, o pessoal passando fome. Meninas tendo que se prostituir em certas áreas para beber água, porque não tem água para beber e comida. Não, mas tem um jogo, vou lá. Soltar fogos e caraca, meu time.
e gente passando fome, fala sério, bicho. Eu não aguento isso. Não, pode vir com a justificativa que for. Isso, ciência exata, matemática. Qual o retorno que deu? E tem um outro dado, tá certo? Um amigo meu uma vez me falou isso. Ele é da área de segurança pública, mas tá lá na ponta, tá? E ele me falou que todo esse jogo em cima disso tudo é para justamente desviar a atenção da sociedade. Enquanto a sociedade se abestalha por isso, eles pelo lado de cá empurram até o talo. A verdade é essa. Você tá de bobeira, eles estão aprovando lá um monte de treta lá. Como eu falei, o cara não vai nem na escola para saber como o filho dele tá indo, para saber se o diretor, igual eu fui na escola da minha filha, sempre estudou em escola pública, diretor gente boa pra caraca. Até o banheiro, eu entrei no banheiro da minha filha, que ela veio reclamar que não tinha porta. Cheguei lá, falei com o diretor, e aí, diretor, tranquilo? Quero dar uma geral lá no banheiro feminino pra ver. Quando eu entrei, não tinha tampa no vaso e não tinha porta. Eu falei, pô, peraí, diretor. Você recebe recurso de ponta a ponta? Ele falou, não, pode deixar que a gente vai resolver. Mas eu fiz isso. E os outros fazem? Fazem nada. Aí depois que a menina é estrupada no banheiro, é morta, sequestrada, isso, aquilo, outro. Ah, minha filha. Palhaçada. Mas pro jogo, não, pro jogo tem dinheiro pra comprar fogos, tem tempo pra ir pra assistir. Mas pro filho não, pro filho não quer nem saber. Eu jogo lá, o Estado tem que dar conta, que cuidar. Então eu acho isso, ó, vou repetir, ó, Américo. Isso é o meu entendimento. Isso é uma desgraça. E pra mim, se acabar com isso, pegar os estádios, botar no chão, fazer uma horta comunitária, melhor negócio. Que acaba com a palhaçada e bota o pessoal pra pensar naquilo que interessa. Que é, de fato, cobrar de quem ele tá botando lá. Esse monte de sem vergonha que tá aí como vereador, deputado, senador, juiz, né, no Supremo e por aí vai. É uma cambada que tá comendo e não é pouco, não, é muito. E a galera se danando. E o jogador de futebol, né? Todos eles bem de vida pra caramba. Já o torcedor, esse coitado, ainda vai para um estádio e ainda leva a família ainda. Olha, eu digo que esse camarada é um porcaria, porque o cara ir hoje para um estádio de futebol, ainda levar a família, sabendo da situação que lá dentro só tem bandido, um brigando com o outro, eu ainda vou levar a minha família para o estádio de futebol? Esse cara tinha que ser preso, meu irmão. Tinha que ser preso, ele tá vivendo num mundo paralelo, não é possível. Não é possível. Eu vejo as matérias, todo mundo vê. O cara saindo de um jogo desse aí, passando por uma rua meio escura, tomou tiro. Como é que você vai pra um lugar desse, rapaz? Como é que você compra fogo, deixa teu filho igual o cara que mora aqui do meu lado, passando fome? Isso é maluquice, meu irmão. Maluquice. Eu fico estressado quando eu falo disso, porque eu vejo tanta idiotice, um ser humano disputando com o outro. Somos todos iguais. Não, mas eu tenho que ganhar do outro. Não, eu tenho que ganhar de mim mesmo. Eu treinei a minha vida toda pra competir comigo mesmo, pra mostrar que eu sou mais forte que eu. Isso não é coisa de maluco? Coisa de maluco. Coisa de gente que não tem noção, não tem neurônio na cabeça. Eu vou disputar comigo mesmo? Fala sério. Ah, não, eu vou tomar a bola do outro porque eu sou melhor do que o outro. Ih, manda internar essa parada toda, meu irmão. Tudo, ó. Se fosse na época dos romanos, eu tava apoiando. Que aí era botar o jogador lá, chicote do lombo. Saiu da partida, vai ficar preso lá naquele quadradinho até a próxima competição. Que era assim em Roma, né? Só que hoje em dia não. Hoje em dia o jogador vai pra lá e sai com o bolso, ó, estufado. Enquanto os torcedores, na miséria. Bato palma pra isso. Continuem assim. Câmbio. Bem, senhores, nos aproximamos aí do final do programa e, mais uma vez, eu destaco, né? O programa Políticas Públicas em Foco é um programa democrático e sempre voltados para os temas, né? Voltados para você que está aí do outro lado da tela, possa refletir, possa trazer o seu entendimento, possa dar as suas sugestões, trazer temas para para debatermos no programa. E, enfim, eu acho que é um recado que nós estamos dando hoje, no tema de hoje, sobre os estádios, o futebol, o maior estádio do mundo, que foi o Maracanã, né, o padrão FIFA, né? Padrão FIFA? Por que padrão FIFA? Não entendemos. Até hoje não conseguimos entender esse padrão FIFA. Acredito que nós temos que importar coisas que sirvam, que prestem. Se nós importássemos aí o show de futebol com uma organização em que não teria tanto custo, porque se todos fôssemos na sociedade educados, falta educação, então
quando falta educação, é como se tivesse faltando o oxigênio que respiramos. Samuel Antunes, com as suas palavras e as suas considerações finais. Pois bem, Américo, pois bem. Vou fazer um resumão, né? Mas eu tenho que tem que politizar em termos. A matéria, o tema. A sociedade, ela vive do reflexo do governante, do governo, considerando, e não é o contrário, quem diz é a sociologia, porque nem tudo que o governo promete, ele cumpre. Quando o povo vota naquele governo, vota em função da proposta, mas o governo é mentiroso, ele é nocivo, ele é cruel, ele mente. Consequentemente, o reflexo dessas atividades, a mentira e por aí se vai, reflete no governo. E o governo, quando o Brasil tinha um governo sério, um governo democrático a rigor, esse tipo de violência não imperava. Esse tipo de coisas, de anomalia, por exemplo, até no desporto, não funcionava, não tinha isto, pelo menos com frequência. Mas quando começou a ter o governo tendencioso, nocivo, cruel, ou seja, um governo com visão comunista, de miséria, de falência, começou a tudo a ocorrer de forma natural e a tendência é piorar. A visão desse governo é exatamente proporcionar a dificuldade para ter proveito da facilidade usando o povo. Então, vejamos, o governo, ele usa, dentro da esfera sociológica, ele usa a própria população, dando dificuldades, misérias, falência, o que é o caso no momento, mas também ele faculta o carnaval. Daqui a pouco o povo vai extrovergir, esquece tudo que eu estou fazendo. Falando aqui com base ao que o companheiro Gil abordou. Daqui a pouco vem a Páscoa. Olha, vamos festejar a Páscoa. E daqui a pouco os campeonatos de futebol, os campeonatos regionais. Então vai engodando, enganando a população. Não para por aí, temos ainda a Olimpíada, as Copas, faz aquela propaganda para o povo esquecer a miséria, esquecer a fome, esquecer a ação nociva, cruel, aquela noção do pródigo, daquele mentiroso, daquele indesejável, né? E passa, a partir daí, focar na Copa, no futebol, esquecer o que ele está fazendo, danificando a prosperidade, a economia, a família e os bons costumes, por aí se vai. Passou mais um pouquinho, vem o Natal, aí vem aquele glamour do Natal, depois o Ano Novo, aí começa tudo de novo. Então ele busca sempre trazer o entretenimento para o povo nesse sentido. Agora, isso gera, naturalmente, o efeito consequencial, gera uma insatisfação. Agora, tem algo que o atual sistema tem tentado calar, mas eles têm medo, que é o povo. Quer ver uma coisa? Se a grande, glamurosa torcida do Flamengo, do Rio de Janeiro do Brasil, for acompanhada pela grande, glamurosa torcida do Fluminense, do Botafogo, do Vasco e de mais torcidas só no Rio de Janeiro, se posicionar, ninguém ir ao estádio, sabe o que vai acontecer? Eles vão ter que tomar uma medida, porque eles têm medo do povo. Se a população resolverem não ir para o carnaval, sabe o que vai acontecer? Eles vão tomar uma medida. Se a população do Brasil, os cidadãos, melhor dizendo, se posicionarem, esse atual sistema tem que se curvar, inclusive aqueles da toga, tem que se curvar. Quem manda aqui, quem detém o poder é o povo, e não os senhores, que aí estão temporariamente em alguns casos. Então eles vão se curvar, mas a população não se posiciona. Então as torcidas não se posicionam. As torcidas do Flamengo, de mais agremiações, não só do Rio de Janeiro, mas de toda a unidade da Federal, tem que se posicionar. Nós não aceitamos. O futebol é nosso, o time é nosso, a alegria é pra gente. Eu quero ir lá, não consigo. E eles vão se posicionar. Lá na Inglaterra, se não falhar a memória, lá no estádio de Hillsborough, teve lá um incidente muito grande em função dessas violências, desses nocivos que aí estão. Lá o governo sério se posicionou, colocou uma lei rígida,
uma lei, independentemente de visão partidária e ideológica, nociva ao comunismo, se posicionou, moralizou. Lá você vê, por exemplo, jogador a 5 metros da torcida. Porque tem um governo sério, não é um governo de mentira, um governo corrupto. Não é. Então as coisas passam a funcionar. Pelo menos é o que a gente vê cientificamente falando. O que a mídia publica, o índice de violência lá é relativamente mínimo com relação, por exemplo, ao Rio de Janeiro. Que ao invés de ser uma praça de alegria, hoje, na proposta do atual governo e dos governantes, dos diretores do desporto, passa a ser, em termos, de forma isolada, uma praça de guerra, onde o companheiro falou aí é fato, público e notório, foi lá um animal daquele, jogou um vaso sanitário lá de cima e machucou um monte de gente. Quase todos os jogos têm o índice de criminalidade é elevada. Pessoas feridas e mortas. E por que lá mudou tudo na Inglaterra? Também em outros estádios. Porque o povo pensou certo. Colocou no governo um direito de direita, uma pessoa que não tem uma visão distorcida, uma visão política distorcida. Então, parte disso daí, da culpa, parte do povo. O assunto não é política, mas tudo no Brasil é emanado, é autoridade emanada. Quando eu dou autoridade para o errado, tudo vai dar errado. Quando eu dou autoridade para o mentiroso, para o corrupto, para corruptores, tudo vai dar errado. O reflexo da sociedade vai ser isso. Então, população, torcida do Flamengo, olha, minha continência, meu abraço. Fluminense, Botafogo e Vasco, tratando-se do Rio de Janeiro com relação ao Maracanã, sigam esse exemplo, mas que a torcida do Flamengo seja firme nessa conduza glamourosa. Que Deus nos abençoe e nos conduza. E que tenhamos momentos de felicidades, considerando o que nós já vivemos, sobretudo os mais antigos. Aquele Maracanã que o pai poderia levar sua família, mas entrou a maldita da esquerda, estragou tudo. Em lugar nenhum do universo, a esquerda deu certo. E não vai ser no Brasil que vai dar certo, a menos que o povo aceite a miséria, a fome, o roubo, a corrupção, o desvio, sobretudo isso aí, a falta de alegria, a oportunidade perdida do pai, por exemplo, ir lá com a sua família torcer para o Fluminense, Mengo, Botafogo, Vasco, e por aí se vai. Nós contamos com a modificação da nossa sociedade desportista a partir desse primeiro chute aí da torcida do Flamengo, que foi um golaço para o Rio de Janeiro, para o Brasil e para o mundo. Nas minhas considerações finais, meu muito obrigado. E o tema fica aí para a reflexão de todos. Nós não estamos politizando, estamos apresentando um fato. Estamos vivendo e há de vir coisas piores em função do que está de cima para baixo. E nós temos que reverter aí exatamente, no mínimo, com bom senso, mas também com pensamento lógico e com atitude. Deus o Eterno abençoe, salve, cure e liberte o nosso Brasil. Com relação ao Rio de Janeiro, satisfação tricolor ao todo o nosso Rio de Janeiro, nosso Brasil. Deus nos abençoe e nos guie hoje e sempre. Meu muito obrigado. Bem, senhores, chegamos ao final de mais um programa e gostaria de me expressar de uma maneira que eu acho que todos nós já entendemos o recado do Samuel, já entendemos o recado do Gil. Ninguém é contra espetáculo. Sim, espetáculo. Ninguém é contra espetáculo. Show. Não há vandalismo. Que entendam bem. Senhores, estamos vivendo momentos de prosperidade? Será? O que está acontecendo com a sociedade que deveríamos assistir um espetáculo e que hoje vivemos uma violência muito, muito mais agressiva, o que não agrega a um show de futebol. Custo de uma operação com relação à segurança pública, ingressos caríssimos, vândalos tirando o sossego, tolhindo o direito de ir e vir de cada cidadão. Afinal, qual o antídoto para nos livrarmos de tanta violência em pleno século XXI?
Dou a palavra às autoridades competentes e à sociedade que nos assiste. Fiquem com o desfecho do nosso programa, que sempre temos um recado, e até o próximo programa. Ninguém deve legislar em causa própria. Atualmente, parlamentares e juízes criam leis que beneficiam a si próprios, dando-lhes regalias ou aumento de salários, quando ninguém, seja no serviço público ou no setor privado, tem esse direito. Qualquer lei de benefício próprio deve ser criada por outra instância que não sejam os beneficiados. O aumento do salário do legislativo, por exemplo, deve ser dado pelo executivo e vice-versa. O mesmo deve ocorrer com o judiciário. Conclusão: ninguém mais deve legislar em causa própria, para acabar com os absurdos que existem de se dar aumento de salários e regalias quando ninguém em lugar nenhum tem esse direito.